A Montanha Mágica 63. Estou na página 246. No capítulo Meu Deus, eu vejo. Assim conversaram. Bom, estamos na salinha. O Hans está esperando junto com o primo dele, Joaquim, para fazer o exame. E de repente chega a Madame Chauchat. A Madame Chauchat, por mais que o Joaquim pegasse uma revista e o Hans ficasse lá meio que embasbacado, ela dirige a palavra ao Joaquim. Lembre-se que o Hans interpreta isso como natural, afinal é a ordem ali, né? O Joaquim é mais antigo e é o mais doente, então é a ele que a palavra tem que ser dirigida mesmo. E aí os dois trocam algumas palavrinhas e o Joaquim fala com ela como se não fosse nada. Assim conversaram, e Hans Castorp escutou-os como que num sonho. Que Joaquim falasse com a senhora Chauchat era quase como se ele mesmo fizesse, se bem que, por outro lado, fosse muito diferente. Aquele bastante chocara Hans Castorp. Então, a pergunta aqui, não sei se você não se perguntou isso quando você leu, a pergunta é: por que a mulher falou assim, que coisa desagradável o fato de estar atrasando o exame? E aí o cara falou bastante. E esse bastante chocara Hans Castorp. A resposta pareceu-lhe petulante, ou ao mesmo estranhamente fria, em face das circunstâncias. Mas afinal, já Joaquim podia falar com ela, o que em si era bastante significativo. E talvez até se gabasse de seu bastante, com o mesmo ar de importância que Hans Castorp assumiria perante Joaquim e Settembrini, quando, ao lhe perguntarem quanto tempo pretendia permanecer em Davos, respondera 3 semanas. Fora a Joaquim que ela dirigira a palavra, não obstante ele haver escondido o rosto atrás do jornal. Sem dúvida fizeram por ser o primo pensionista mais antigo, a quem conhecia de vista havia mais tempo, mas também por outra razão. Entre ela e Joaquim tinham cabimento relações civilizadas e uma troca de palavras articuladas. Nada de selvagem, profundo, terrível e misterioso existia entre eles. Perceba a proximidade disso com o que o Dr. Krokowski falou sobre o amor, né? Se uma certa pessoa de olhos castanhos com um anel de rubi e um perfume de flor de laranjeira houvesse esperado ali perto deles, teria cabido a Hans Castorp tomar as rédeas da conversa e dizer bastante, independente e puro, como se sentira em relação a ela. Bom, perceba que aqui esse sentimento quase místico, e lembre-se, é esse o tom do Dr. Krokowski ao falar do amor, né? Quase místico não, místico, mágico em relação ao amor. Não mágico no sentido bonitinho, mas no sentido terrível também. Então é um absurdo. Seria mais ou menos assim: você tem um santo, né? E esse santo faz milagres, e você segue esse santo, e você sempre tenta tocar nas vestes desse santo para ele te abençoar e te dar palavras de sabedoria, e de repente chega o teu colega, bate nas costas do santo e fala: e aí, cara, como é que foi a cerveja de ontem? Você olha para aquilo impressionado e fala: como assim? Mas aí você lembra que para o teu amigo ele não é um santo, ele não é esse ser fantástico que ele é para você. E o teu amigo tem um santo, né? E que também eles segue ao longe, olhando com humildade, e tenta no máximo tocar as vestes de longe, e você tem a oportunidade de chegar a esse santo, bater nas costas dele e falar: e aí, vamos tomar uma cerveja? Sei que a comparação é meio ridícula, mas perceba, se a gente pensar que o santo do Hans é a Madame Chauchat, e que o Joaquim também tem a menininha, lembra? Da Marúzia, que o Joaquim não consegue nem olhar de frente, aí a gente vai entender por que no começo o Hans ficou tão escandalizado assim, e aí depois ele se tranquiliza e fala: não, é claro, é o Joaquim. Ele também ficaria escandalizado se eu fizesse isso com a Marúzia.